Tá começando mais um Mercadão do Chelsea. Hoje eu vou comentar sobre Francisco Conceição, Kaoru Mitama e Desire Doué. Sim, ambas opções para ponta que o Chelsea está de olho. Vou comentar quem eu acho que é o melhor e quem possivelmente pode vir, ok? E também tem o nome de Dani Olmo nessa lista aqui, mas esse aí não seria necessariamente para ponta, ele é mais um meio atacante. Também o Chelsea está de olho nele. E também vou comentar sobre Gallagher indo pro possível Atlético de Madrid ou outro clube da Premier League, algo que tá bem próximo de acontecer, ok? A gente também tem Kepa indo para Arábia Saudita, uma negociação que tá acontecendo com a Al Ittihad, e também vou comentar um pouco sobre a pré-temporada, o que eu vi até aqui, e janela de transferência do Chelsea até aqui, ok? Vamos comentar sobre tudo isso aqui hoje. Eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, acho que o primeiro nome que eu vou comentar é o nome de Dani Olmo, cara, porque esse aqui é um dos nomes mais fáceis de desmistificar as notícias sobre a transferência dele, cara, porque eu não acho que seja real, ok? Assim, o Chelsea não tem como disputar financeiramente o salário dele, porque a estrutura de salário do clube é muito menor. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entrar aqui sobre o Dani Olmo, cara. O salário dele deve estar na casa dos 10k, tá ligado? Ele já é veterano, ele é muito bom. Ele é um cara nível ali, em linha ali, próximo ao que seria James Maddison, Odegaard da vida. Óbvio que ele não é tão bom quanto esses dois jogadores, que o estilo é parecido e ele entrega algo parecido também. Então, ele é um jogador muito interessante, tá com a multa muito em conta, então provavelmente o salário dele deve ser um pouco alto, ok? Até pela idade dele, né? Ele já não é mais um jovem talento, ele já tá completo. Inclusive, os últimos anos de Dani Olmo são muito positivos, cara. Apesar dele não ser titular absoluto, sempre que ele entrava ele tinha impacto, cara. E muito dele não conseguir disputar uma titularidade era por causa das questões das lesões que ele sofria. Essa é a única questão perigosa sobre Dani Olmo. O resto todo, ele tá muito bem, cara. Ele tá muito bem firmado. Então, é um jogador que não vai custar pouco pro Chelsea em questão de salário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a disputa. A disputa é com o Manchester City, a disputa é com o Arsenal, a disputa é com muito time grande. Pode ser até que o Paris Saint-Germain entre na jogada, porque ele é um jogador muito interessante e combinaria com o Luiz Henrique. Então tenha em mente que o mercado atual do Chelsea não é competitivo o suficiente para lidar com grandes adversários, com gente que tem muito poder financeiro. Então o Chelsea não vai disputar Dani Olmo, ok? Tire da cabeça de vocês. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Gallagher indo pro Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid quer comprar Gallagher, mas não quer pagar os 55 milhões de libras. É o que o Chelsea tá pedindo atualmente por ele. Ia pedir mais, só que vai pedir isso aí, até porque o Chelsea já contratou jogador para a posição dele. Então a chance dele sair é de 110%, né? Depois da última vida de Desbrugge Hall, eu acho que não tem como o Gallagher continuar. Então, sim, alguém vai acabar comprando ele. Poderia ser o Aston Villa, né? Que, pelo visto, não vai ser o Aston Villa. O Aston Villa parece estar de olho em Amadou Onana e a grana que eles vão gastar vai ser em Amadou Onana. Então, vai acabar sobrando Newcastle, vai acabar sobrando alguns times ali da Premier League interessantes. Se eu fosse o Newcastle, eu faria um movimento em Gallagher, ok? Volto a repetir, Gallagher traz umas questões físicas de campo que é muito importante, pernas, estamina, para se manter em campo 90 minutos. Inclusive, mesmo que eles não vendam Bruno Guimarães nessa janela, dá para botar Gallagher, Bruno Guimarães e Joelinton nesse meio de campo. Então, é um jogador que contribuiria muito para aumentar o nível do time deles, ok? Então, dá para contratar Gallagher, eu acho que seria uma opção muito sólida para eles. E já pensando na possível saída de Bruno Guimarães, ele seria uma substituição que, obviamente, não tem o mesmo nível, mas traz outras coisas que Bruno Guimarães não traz, ok? Então, Gallagher é um jogador que deveria estar no radar desse tipo de time que quer subir de nível, ok? Ele é um jogador interessante. Volto a repetir que eu acho que o Chelsea vai vender e depois vai se arrepender por não ter outro perfil que nem ele no mercado, ok? Apesar dele não ser técnico. Enfim, cara, vamos seguir aqui em frente. Agora vamos falar dos pontas, são 3 pontas. Vou fazer uma pequena análise dos 3 aqui bem rápida. Vou começar com Desire Doué. É um jogador que eu nunca prestei atenção. Eu acho que se você já acompanhou alguns jogos do Rennes, você sempre olha por Martin Terrier, Amani Gouiri, que normalmente jogam ali na esquerda do campo. A Mini Goiri é, inclusive, jogador bom, cara. É um cara que, mano, qualquer vacilo ele finaliza muito bem, velho. Gosto de Amini Goiri, é um jogador que eu tô de olho já há um tempo. E Desire Doué entrava muito pouco, então eu quase não o vi jogando, cara. Aí eu fui acompanhar alguma coisa dele por agora, né, pra ver o que ele faz em campo. Ele me lembra um pouco o Jeremy Doku, só que sem a tecnicalidade extrema. Jeremy Doku tinha uma tecnicalidade extrema, tinha uma capacidade de drible extremo e tudo mais. Ele não tem isso. Mas ele tem boas valências, ok? De finalização, de drible e tudo mais. É um jogador interessante nesse ponto de vista. Mas o projeto do Chelsea já tá cheio de jovem talento, já pra se desenvolver. Seria mais um deles. E o valor também não é muito acessível. É caro, é bem caro. É um cara que precisa muito de desenvolvimento.
O Chelsea não tem pra onde emprestar ele, porque se ele for do Rennes pro Strasbourg seria um movimento contrário, ele não faria sentido pro jogador, então eu não acho que é uma boa. Apesar de ter muito talento, ele precisa de desenvolvimento. Bom, aí a gente tem dois nomes que aí eu já conheço um pouco mais, que é Francisco Conceição e Kaoru Mitoma, ok? Vamos começar aqui por Kaoru Mitoma, do Brighton. E eu vou logo deixar claro, o Kaoru Mitoma é o melhor dessa lista em relação aos outros dois. O grande porém aqui, que eu posso entrar, é o valor, cara. O Brighton não vai pedir pouco. É simplesmente isso, cara. Eles não vão pedir pouco, cara. Eles não vão pedir pouca grana, eles não vão pedir pouca coisa. Eles vão pedir muita grana por Mitoma. Eu gosto de Mitoma. Não é um jogador perfeito, como todo mundo pinta. Inclusive, eu vi muita gente falando que ele era melhor que Heung-min Son. Todo mundo que falou isso, eu fiquei com uma leve vontade de meter um murro na boca, né? Quando uma pessoa fala um absurdo desse, né? É um completo absurdo. Sinceramente, cara, o valor vai ser muito alto. O Brighton deve pedir 80 milhões de euros por ele. O Brighton já tava falando nessa casa nas últimas vezes que conversou sobre ele, cara. Não vale a pena, não vale. Ele, entenda uma coisa, Kaoru Mitoma, ele é um jogador que estourou tarde na carreira. Ele se tornou bom muito tarde, porque ele treinou muito pra chegar nisso. E ele não vai mais evoluir tanto, ele não vai mais evoluir, não tem mais evolução. Vai ser caro e a gente não vai ter retorno. Inclusive, não faria sentido nem pro projeto do Chelsea. Junto de Dani Olmo, seria um valor caro, que depois não teria retorno pela idade do jogador. Então, dentro do projeto já não faz sentido. E Mitoma traz muitas valências ofensivas, de velocidade, de drible e tudo mais. Tem uma objetividade ali pra fazer gols. Poderia ser muito legal ter ele aqui no time. Mas, sinceramente, se o Chelsea quiser investir em um jogador do Brighton, tem a Dingra e tem outras figuras que valeriam mais a pena, que podem evoluir um pouco mais. E eu, inclusive, acho que a Dingra tá em nível muito próximo de Kaoru Mitoma, mas apresenta ter muito mais talento que ele. Então, se o Chelsea for investir, que vai em Adingra, ok? E eu nem acho que vale tanta pena. Bom, agora vamos pro nome que pra mim é o principal e o que mais vale a pena aqui, que tá entre o meio termo entre os dois. Ele já não é tão inexperiente, ou pelo menos não apresenta tantos problemas, é Francisco Conceição, cara. Francisco Conceição, pra quem não sabe, eu sei que muita gente não conhece ele, ao ponta direito do Porto. Ele é muito talentoso, muito mesmo, cara. Principalmente em valências criativas, ele tem um V1 muito forte, dribla muito bem, apesar de ser mais baixo, né, tem baixa estatura. Ele é rápido, é muito esquilado num V1, né, ele não é aquele cara que é forte fisicamente, mas ele é esquilado, então é sempre um cara perigoso pra drible, cara que tem uma criatividade extrema, assim, ele não precisa se aproximar pra fazer jogadas criativas, ele faz ali mais de longe, né? E lembra um pouco Fataio. O estilo de jogo é idêntico ao de Abdul Fataio, que jogou com o nosso treinador atual. Então eu acho que em questão de encaixe, em questão de tudo, contexto geral, Francisco Conceição é o melhor. E ele traz valências que valem a pena você ter no Chelsea. E aí, obviamente, Cole Palmer não precisaria jogar na ponta direita, né? E aí, Cole Palmer vira meio atacante, maravilhoso. Sei lá, põe Nkunku na ponta esquerda, por exemplo, nesse cenário. Seria maravilhoso uma situação dessa, por exemplo. E aí você tem Palmer de novo na posição que vai favorecer ele, que vai favorecer ele estar perto do gol, já que ele é o nosso jogador que deu mais certo. Então, tenham isso em mente. Francisco Conceição é uma ótima opção. Gosto dele, valências criativas muito boas, valências do fora de bola, de defesa, que também são interessantes. O que pega dele é a finalização, que ainda não é tão boa, né? Ele finaliza mal. Mas eu acho que a questão de tempo, ele é muito novo. E o preço tá bom, e com certeza ele vai valer mais que isso, cara. Com certeza. Então é um que vai valorizar e valeria mais a pena nesse quesito, ok? E por último, a gente tem Kepa na Arábia Saudita, né? Tem um time saudita aí rondando ele. Fez uma primeira oferta, eu acho que foi muito pouco, o Chelsea rejeitou. Mas provavelmente ele deve acabar indo pra lá, cara. Apesar de eu achar que isso aí é contra gosto dele, Kepa parece ser um cara que gosta de ficar na Europa, hein? Eu acho que desde sempre aí ele vem apresentando esse perfil de que quer ficar na Europa junto com Sterling e algumas outras figuras que a gente conhece aí do Chelsea que não querem ir para a Arábia Saudita, eles querem ficar na Europa. Lukaku era um deles, né? Muita gente ouviu falando, por que ele não vai para a Arábia Saudita? Porque ele não quer. Ele quer ficar na Europa, ele quer ficar entre as top 5 ligas, ele quer jogar o melhor futebol do mundo. O desejo do jogador, eu acho que tem que ser respeitado, né? Enfim, cara, a pré-temporada começou, já tá tendo algumas imagens de treino, tá interessante até aqui, né? É um treino um pouco diferente do comum, né? Do que era o treino de Potter, mas lembra um pouco de Pochettino. Em muita coisa, eu acho que esse treinador lembra um pouquinho o Pochettino, né? Em algumas partes do estilo de jogo dele. Apesar dele ter mais tática, não necessariamente isso quer dizer que é algo melhor, ok? Nem sempre isso quer dizer que é melhor você ter um esquema tático mais complexo. Ainda mais quando a ideia talvez não ajude tantos jogadores. Mas vamos ver aí na prática aí, quando a pré-temporada começar, os jogos já estão próximos a começar, e eu vou ver se eu faço alguma cobertura dessa pré-temporada aí, pra ver o que eu vejo de positivo e negativo dela, ok? Então, venho trazendo vídeo aí pra vocês.
E a janela do Chelsea até aqui, os nomes e contratações são muito bons financeiramente, mas pra um time de Big Six, pra um time grande, por exemplo, você vê o que a Aston Villa tá fazendo essa janela, é muito melhor, ok? O comportamento da gente na janela é negativo, no meu ponto de vista, porque a gente tá se comportando como se a gente fosse o Crystal Palace ou um time menor. Os nomes que a gente tá trazendo não mudam a situação atual do time e não resolvem os problemas e as carências que a gente tinha no elenco. As carências estão todas aí. A janela inteira a gente contratou vários jogadores e nenhuma carência foi resolvida. Apesar de ter alguns bons reforços, apesar de ter alguns jovens talentos que vão se desenvolver bem pro futuro, não é o suficiente, ok? Então o Chelsea precisa contratar melhor. Enfim, cara, pro vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like. Se você gostou mais ainda, compartilha esse vídeo com um amigo seu que gosta de futebol europeu. Eu agradeço muito pra você que chegou até aqui. Muito obrigado mesmo e tchau!